que acontece? Quando a gente entra no mercado de energia solar fotovoltaica sendo um projetista fotovoltaico, vamos lá, vou pegar aqui um caso inicial. Então, eu estou fazendo ali meus primeiros projetos, então eu considero, tá? Se você está ali entre o primeiro e o 10º projeto, então você ali é como se fosse um projetista fotovoltaico acadêmico. Os 10 primeiros projetos, eles literalmente são ali para você estar estudando em relação a eles. Então, se você está entre esses 10 projetos fotovoltaicos, geralmente você é cobrado com 50% antes e 50% depois, e também é cobrado, então, às vezes 100% do valor, ou seja, o cliente só vai te pagar após você fazer a solicitação de vistoria. Quando você está iniciando, é bem comum fazer isso, né? Então, ou seja, por quê? Porque você está dando uma garantia para o cliente, né, de que você realmente vai entregar o projeto fotovoltaico para ele. Então, às vezes, você cobra do cliente somente quando o sistema fotovoltaico ele é ligado lá na casa do consumidor final. Então, lógico que isso, ao longo do tempo, é insustentável, né? Fica mais difícil de receber, mas quando você está iniciando, geralmente é assim. Quando a gente já ganha uma experiência, você já tem ali mais de 10 projetos fotovoltaicos, geralmente é o que a gente considera aqui já um projetista estagiário, você já fica ali mais no 50-50, ou às vezes até quem já é mais experiente, né? Trabalha muito no 50-50, ou seja, é uma forma de precificação que o mercado aceita muito bem e que se criou um padrão, né? Então, por exemplo, se está na dúvida de como fazer um pagamento, né, de como receber o pagamento, na verdade, então vai no 50-50 que dá bom. Só que, o que acontece? O 50-50, ele é bom? Sim, com toda certeza ele é bom. Inclusive, tem clientes que eu hoje utilizo dessa maneira, de 50-50. Só que o 50-50, o que acontece? Se você faz um projeto fotovoltaico de, por exemplo, uns 20 kWp que você cobrou aí R$ 1.800, então você recebe o quê? R$ 900 para fazer a primeira parte e depois você recebe os outros R$ 900, assim quando o projeto é aprovado, né? Só que aí, o que a gente entende os primeiros 50%, como é que a gente entende? Que os primeiros 50% a gente recebe antes de iniciar o projeto, ou seja, mesmo que o cliente me mande todos os dados, eu não vou iniciar o projeto fotovoltaico enquanto ele não me pagar a primeira parcela. Então vamos imaginar nesse caso, um projeto de 20 kWp foi cobrado R$ 1.800, o cliente me passou todas as informações e eu fui lá e cobrei, e ele me pagou os R$ 900. Beleza, então aí eu já começo a fazer o projeto fotovoltaico dele. Quem é aluno da gente já deve ter visto que lá nas nossas aulas a gente indica que o projeto fotovoltaico ele seja enviado no seu e-mail, tá? E por que ele é enviado no seu e-mail? Quando a gente começou a fazer o curso, a gente acreditava que colocava-se o e-mail do projetista fotovoltaico para quê? Porque o projetista está sempre de olho na caixa de e-mail dele, né? Então, geralmente a gente olha às vezes até mais a caixa de e-mail do que o próprio WhatsApp, né? Esperando ali os e-mails das distribuidoras. Então, como a gente vai estar de olho ali mais no e-mail, a gente acreditava que era só por conta disso, porque se fosse para o cliente podia não ver, podia passar dias e poderia se perder na caixa de e-mail dele, né? O e-mail da distribuidora, e aí daqui que ele passasse para a gente, que é projetista, iria ter um pouco de demora. Só que o que foi que a gente foi percebendo ao longo do tempo? Que quando você coloca todo o projeto fotovoltaico no seu e-mail, você está, na verdade, se defendendo contra um dos calotes, né? Então, contra o cliente não te pagar a segunda parcela. Então, você, no caso, coloca tudo no seu e-mail. Então, quando o projeto fotovoltaico ele é aprovado, o que acontece? O parecer de acesso e o relacionamento operacional ele fica com você. E para fazer a vistoria, é você quem faz, já que a gente tem que enviar o parecer de acesso e o relacionamento operacional para a distribuidora. Lógico que depende da distribuidora. Tem distribuidora que não exige parecer de acesso nem o relacionamento operacional. Basta você dar um clique lá que ele já aceita. Mas, e aí o que acontece? Como é que você faz para reduzir caso você trabalhe no 50-50? Tem gente que que só recebe a segunda parcela dos 50%, né, do que foi acordado depois que o sistema ele é ligado, ou seja, eu faço a vistoria, assim que eu fiz a vistoria eu já passo para o cliente e aí o cliente me faz esse repasse. Tem essa maneira. Com o tempo, então lógico que vai muito da experiência, se você ainda está iniciando você até pode receber dessa maneira, mas se você já é experiente e deseja reduzir, uma solução é você só fazer a vistoria depois que o cliente te pagar a segunda parte. Aqui você já evita
já evita já reduz, no caso, um prejuízo. E aí você pode me perguntar, tá, mas por que ele tem que me pagar primeiro para eu depois fazer a vistoria? Simples, porque ele vai estar desesperado, para quê? Para ligar logo o sistema fotovoltaico do consumidor final. E como o parecer de acesso, o relacionamento operacional está com você, então é você que tem esse documento que pode estar enviando para a distribuidora. Então ele meio que fica preso a você. E até uma das coisas que eu gosto muito de defender do projetista fotovoltaico aqui é que a empresa ela precisa mais de você do que você precisa dela. Então, ou seja, eu estou com os documentos. Eu só vou fazer a vistoria depois que você me pagar. E se ele não me paga, eu também não faço a vistoria, eu deixo cancelar. Então eu deixo ele esperar os 180 dias para poder fazer a vistoria. Lógico que se ele quiser, ele pode ir na agência, ir atrás, mas assim, cara, vai gerar um estresse muito grande. E nesse caso ele prefere, às vezes até pagar você do que não te pagar. Às vezes ele quer ter esse trabalho todo de ir lá na agência e procurar, fazer solicitação de vistoria, sendo que às vezes nem faz na própria agência, né? A agência vai lá e diz, não, a gente enviou o e-mail de aprovação, você tem que fazer por lá. Então, isso tende muito a acontecer. Então, uma forma de você reduzir seria isso, ou seja, se eu receber a primeira parcela, sempre receba, tá? Isso é um conselho, tá? Se você já tem mais de 10 projetos aprovados e se trabalha nesse framework, né, que a gente chama nesse quadro de 50%, só começa a realizar um projeto fotovoltaico depois que o dinheiro cai na sua conta. Então, depois você recebeu os 50%, beleza, agora eu vou dar início ao meu serviço. E só faça a solicitação de vistoria após você receber a segunda parte. Isso é uma forma de reduzir. Mas eu deixo muito bem claro, Igor, eu sempre vou ter que fazer assim? Não, porque depende muito da negociação que você fizer com o seu cliente, tá? Então, eu deixo esse asterisco aqui, tá? Essa é a exceção. Mas pode ser que você, né, sempre trabalhe, isso vai depender muito da sua forma como você trabalha. Pode ser que você sempre faça o seguinte, Igor, eu recebo primeiro, eu faço a vistoria e só depois da vistoria que o cliente me paga a segunda parte. Também tem dessa forma. Só que como é que você pode evitar mais ainda um prejuízo se você trabalha dessa forma? É você fazendo no modelo de 80-20 ou 70-30. Esse também é um outro modelo, né? Inclusive o 80-20 ele é muito bom, né? Porque você já recebe o quê? 80% do valor para realizar o projeto e os outros 20%. E caso o cliente não te pague esses 20% ou esses 30%, ou seja, o prejuízo é bem menor do que se você fizesse ali no caso 50-50, tá? Então existe essa maneira. Mas como eu gosto muito de enfatizar isso, tá? Isso aqui não é nenhuma verdade absoluta. Entra muito na questão da sua negociação que você está fazendo com o cliente, beleza?